faço para tratar as dores de cabeça cervicogênicas, aquelas dores de cabeça que têm relação com a coluna cervical? Essa é uma dúvida que muita gente me pergunta, né? E até muita gente não sabe, né, que a dor de cabeça cervicogênica, ela é a dor de cabeça que o fisioterapeuta realmente trata. Antes da gente começar o conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada. Hoje eu quero mostrar para vocês na prática uma das etapas que eu faço dentro do tratamento da dor de cabeça cervicogênica. Aliás, já vou pedir para vocês também acessarem, tem mais 2 vídeos aqui falando de dor de cabeça cervicogênica aqui no canal, um explicando o que é essa patologia e quais são as opções de tratamento que a gente tem, e o outro tirando uma dúvida de um espectador aqui do canal. Então, hoje a gente vai falar, aquilo que eu falei agora no início, que eu já vou mostrar para vocês, quero falar sobre as técnicas manuais que eu utilizo, eu já vou mostrar na prática. Mas, de um resumo, para o tratamento, basicamente, obviamente, né, fazer uma boa avaliação para entender o que está acontecendo com o paciente e aí sim direcionar o tratamento. Para as intervenções, a gente utiliza intervenções manuais e exercícios específicos, principalmente para ativação de musculatura profunda, estabilizadora da cervical, então extensores e os flexores profundos aqui da coluna cervical. E aí depois a gente pode fazer um material falando só dessa progressão de exercícios para a coluna cervical. Sem mais enrolação aqui, vamos botar a mão na massa para vocês entenderem o que a gente vai utilizar. Tem 3 técnicas manuais principais que eu utilizo dentro do tratamento, né? Como eu falei, tudo depende de como o paciente vai responder. Uma técnica que eu gosto bastante de utilizar são as liberações de pontos gatilhos, principalmente nessa região aqui, a região suboccipital ou da região crânio-cervical, onde a gente tem músculos pequenos, com alavancas pequenas, né, que geralmente estão mais tensionados, estão relacionados aí com a perda de mobilidade da coluna cervical mais alta. Então, essas técnicas eu gosto de usar até a liberação posicional, né? Então, auxiliar com um posicionamento que fique mais confortável, né? Lembra, a gente está trabalhando com dor e é uma técnica que ela é dolorosa por si só, porque a gente vai chegar no ponto gatilho e vai ter uma irradiação. Então, na verdade, uma irradiação não, perdão, uma dor referida, né? Essa região suboccipital, quando eu encontro o ponto gatilho, às vezes eu tenho uma dor referida nessa região da cabeça, nessa região da parietal aqui, ou eu tenho às vezes para essa região aqui em volta do olho, às vezes aqui na testa, tá? Então é normal e é legal a gente explicar para o paciente antes da gente realizar a técnica, que isso pode acontecer, né? E aí ele já vai estar mais tranquilo se isso acontecer, não vai achar uma coisa assim, nossa, uma coisa de outro mundo. Então, eu encontro a musculatura que está mais tensionada aqui na região, faço uma pressão, quando começa a referir os sintomas, eu tento realizar um encurtamento da musculatura, mantendo a pressão, para deixar mais confortável, tá? Geralmente, a gente mantém a pressão em torno de 90 segundos, ou até aliviarem os sintomas. Aliviou os sintomas, eu tiro da posição, tento fazer uma pompagem, uma liberação simples, muscular, só para a gente manter o relaxamento. Essa é a técnica mole que eu mais uso para dor de cabeça cervicogênica. Agora vamos para as outras 2 técnicas que eu utilizo bastante. Ambas são de mobilização articular. A outra técnica que a gente vai utilizar é a técnica de pressão posterior anterior, que pode ser ou central ou unilateral, né? Geralmente eu acabo utilizando até mais a unilateral do que a central, que geralmente tem um lado mais restrito que o outro, e eu vou fazer o sinal comparável entre os dois. Então, primeiramente, a gente identifica a região crânio-cervical e é mais fácil identificar porque a gente pega aqui na base do occipito, vem descendo, e é como se fizesse um vale aqui, ó. E o primeiro
ponto que a gente acha é o processo espinhoso da C2, né? Então fica fácil da gente identificar a região mais alta da cervical. Então, no caso, eu vou fazer uma mobilização aqui na região de C2 unilateral, né? Eu tiro o tecido mole e realizo a mobilização, né? Essa é uma técnica do Maitland, né? Onde a gente utiliza como base sintomas comparáveis e também entende se é uma dor dominante ou rigidez dominante quando a gente vai utilizar a técnica. Realizo as mobilizações, essas oscilações em torno de 1 minuto, né? De 2 a 3 repetições de 1 minuto e depois faço a reavaliação para entender se a técnica funcionou. Uma outra técnica que eu utilizo bastante são as técnicas do Mulligan, as técnicas tanto de Nags quanto Snags. Eu vou demonstrar agora a técnica do Nags, que eu vou fazer ela sentada, né, trabalhando esse deslizamento articular na região mais alta. É sempre importante lembrar que essas técnicas são sempre feitas de forma indolor. Então, se estiver doendo, está errado. Para essa técnica, então, eu encontro a cervical mais alta, que é a região que eu vou mobilizar, e faço a técnica oscilando dessa forma. Ela é uma técnica que geralmente é confortável e muitas vezes o paciente já sente o alívio na hora enquanto a gente está fazendo essa pressão aqui, tá? Então, eu encaixo o processo espinhoso da vértebra aqui na minha mão e como se eu deslizasse ele dessa forma. Essa é a sensação que o paciente sente e o que eu tenho que sentir também quando eu estou mobilizando. Essas são as 3 técnicas manuais que eu mais utilizo dentro do tratamento das dores de cabeça de origem cervicogênica. Então, só vamos lembrar o seguinte: técnica manual é uma das intervenções que a gente precisa fazer. O que eu quero? Alívio de dor e melhora de mobilidade. Então, de forma alguma, eu vou utilizar a técnica manual para piorar os sintomas dolorosos. Isso é muito importante a gente entender. Junto a isso, no tratamento, uma boa progressão de exercícios específicos, como eu mencionei lá no início do vídeo, se faz necessário. Espero que tenha te ajudado esse conteúdo de alguma forma. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com outros colegas. Isso é muito importante para nós aqui do canal e também para a gente gerar conhecimento. Já não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Aproveito também, já vou te convidar para conhecer minhas outras redes, como Instagram, TikTok e também o meu podcast, que é o Físio Resenha, onde eu com mais 2 colegas a gente entrevista uma galera muito legal e fala sobre saúde. Até